Agora vai. Opa, boa noite. Agora vai. Tudo bem, galera? E aí, boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem aí? Tá de boa. Vou jogar a live aqui no Instagram para ir acompanhando aqui. Vou jogar pro pessoal também. Salve Magista, salve grande Mago Alubos aí, salve a Dalchiva, salve a todo mundo aí que está acompanhando a live aí. Na paz de Belém, é foda. Acertou no Diamond. Acertou no Daima. Esse aí, cara, esse camarada aí, esse cupincha aí, ele é violento na previsão também, tá? Então bora começar aí a live dos magos fumantes bebedores de café, ou Começar a live avançada, né? a live hoje é hardcore, sem muita cerimônia, né, cara? Tem muita enrolação hoje, né? Deixa eu enviar o pessoal aqui no WhatsApp também. Andar nos esquemas aí, né? Vou pegar meu Então, Marlboro. Rick, pega meu Marlboro E aí, aí? chegou a bruxa oficial. Pronto, aí pro pessoal que viu aí a divulgação, a ideia da live da gente é falar sobre como a gente tem experiência no ocultismo e na parte de matriz africana, a gente correlacionar algumas coisas que a gente vê o pessoal falar muito. E muita gente que às vezes não tem vivência mesmo, ou às vezes até só um julgamento com a matriz africana, tanto do ocultista para o pessoal que é macumbeiro, quanto do macumbeiro com o pessoal que é ocultista. Aí a gente que está nesses dois lados vai fazer essas correlações hoje, para a gente começar a dar uma dialogada e tentar abrir mais a mente do pessoal, né? Cara, muito bom. Eu e o Rickson aí, a gente já tem anos, né? Se juntar eu e ele aí, dá uns 40 anos de macumba. Além da macumba, né, a gente também tem experiência agora com automagia, a gente também tem experiência com outras práticas ocultistas, né, bem como estudos. Então, a gente vai fazer hoje um bate-papo bem bacana e bem didático, tá? Tirando alguns mitos, tá? Tirando algumas ideias erradas, e provavelmente a gente vai falar mal de muita coisa e a gente deve precisar de algum advogado no final da sessão de hoje. Pronto. Então, quem já for advogado aí, já queira fazer uma troca, né? A gente troca ritual por quem vai nos defender nos processos que nós vamos arrumar aqui hoje, a gente já pode ir conversando no privado, tá? Verdade. Então, Rickson, pode começar aí se apresentando e depois eu me apresento para a galera aí. Acho que tem seguidores de nós dois aí. Então, começa se apresentando, depois vai eu e a gente começa a pauta. Pronto, meu nome mágico não é Nagoetia, é Mago Baldazel. E aí meu nome mágico também na Quimbanda é Tata Rickson de Maria Muango. Eu sou dirigente do terreiro Sete Chaves, né? Da casa de Quimbanda Sete Chaves no Instagram. Quem quiser dar uma olhada lá. E aí tô na macumba desde pequeno, né? Fui da Jurema, Candomblé. Depois passei para o culto tradicional Yorubá e Xixilabá, que eu não me encaixei no Candomblé. Assim como também eu não vi muito segmento para mim na Jurema e fui para Quimbanda. Aí hoje eu sou dirigente de uma casa e faço Quimbanda Nagu. E aí pela parte de ocultismo eu trabalho com Goetia Luciferiano, né? É basicamente isso. Perfeito, o cara tem currículo extenso, né? Bom, todo mundo aí já me conhece, não sou o Mago Alan, meu nome mágico também é Mago Alan. Então, comecei minha caminhada na Umbanda com uns 13 anos de idade. Então, tem aproximadamente 18. Comecei na quimbanda de fundo de quintal, tá, pessoal? Aquela quimbanda bem mal feita mesmo, aquela quimbanda que era tocada em, basicamente, cozinha das casas das pessoas, aquela coisa bem precária mesmo. Lá eu fiquei por 2 anos, depois eu fui para Umbanda, passei um tempo em Saraceni, onde eu fui sagrado sacerdote, e depois acabou que a minha vida, né, dentro da Umbanda, dos cultos de matriz afro, ela se deu, em sua grande maioria, dentro do Omolocô,
que é o culto da minha mãe, né? Minha mãe que me criou, minha mãe que me ensinou tudo que eu sei na matriz de Umbanda. E no Molocô eu fiquei a grande parte do meu tempo também, fiz alguns tipos de obrigação no Molocô. Depois sempre estava estudando também questão de alta magia, goécia, angelical. Comecei a praticar um pouco de angelical e depois eu comecei a ir mais a fundo, né? Pegar sistemas mais complexos e depois acabei indo também para goécia. Então hoje acaba que eu estou operando angelical, goécia, planetária e um pouco de elemental também, né? Levando ali em consideração as próprias leituras de São Bárbaro e o conhecimento elemental que a gente carrega da Umbanda também, do Candomblé. E macumbas aleatórias também, feitiços que a gente aprende no dia a dia, aquela coisa que a gente aprende mais na experiência também. Sempre tem, né? Então, Rickson, o senhor que me convidou, por favor, puxa a pauta da nossa conversa. Pronto. Eu queria que você começasse falando sobre como foi a sua experiência ao lidar com os Daimons e a relação com Exu e Pombogira. Porque o que acontece? Eu vejo o pessoal comparar muito a forma de trabalho dos Daimons com Exu e Pombogira, a forma até de tratamento, e eu vejo que muita gente acaba errando em algumas questões, e eu sei que você tem uma opinião muito parecida com a minha. Até por isso que eu lhe convidei, porque, embora a gente tenha vertentes diferentes, né, em algumas questões, mas a gente tem um princípio de visão muito parecido, né? E aí realmente Uma doutrina, né? sim. E aí realmente essa questão que eu vejo muito do pessoal, até da própria Quimbanda Luciferiana e outras questões assim, que a galera acabou dando uma misturada nos Daimons com Exu e Pombogira, com as relações. Eu queria que você desse uma fala sobre isso, de acordo com a sua experiência de vida mesmo. Perfeito, cara. Olha só, eu entendo o Exu como um grande mistério, tá? Como assim um grande mistério? O Exu, ele tem várias explicações e várias manifestações. Existe o Exu que é mais alinhado a trabalhar em Umbanda, existe o Exu que é mais alinhado a trabalho de Umbanda, existe o Exu que é mais alinhado a trabalho de Candomblé, existe o Exu Orixá, em suas imensas variedades de manifestação. Eu percebo que a diferença básica, tá? De maneira bem didática, entre o trabalho com o Exu e o Daimon, é basicamente a ligação de obrigação que esse ser tem com você. O Exu é um espírito tutelar, ou seja, ele é um espírito que pertence ao médium, que ele é de responsabilidade do médium. Tanto a cuidado que você vai ter com o seu Exu, tá? O cuidado que você vai ter acendendo velas, fazendo obrigações, dependendo da sua vertente, colocando ali às vezes um copo de cachaça, um charuto para ele, aquele cuidado próximo que você vai ter com ele, faz dele ser basicamente um membro da sua família. O Exu ele é muito associado, ao meu ver, ao próprio anjo de guarda da gente. Então a gente cuida, a gente vela, a gente ora, a gente conversa, pede orientação. E por ser um espírito tutelar, ele tem uma obrigação com você, uma ligação espiritual contigo. Ele está alinhado com os seus valores, com o seu caráter, com o seu modo de pensar. Então o Exu ele vai ter uma ligação muito mais íntima com o médium. O Daimon não. O Daimon ele costuma ser o que a gente chama, e muitas vezes até o próprio Frater Anubis que está aí na nossa live fala, é uma força mais cega. Ele é uma força diferente. Ele é um espírito que não tem obrigação com você, ele está ligado com você pela sua conjuração, e ele vai trabalhar com você porque ele tem a única função de trabalhar. Então ele vai cobrar de você um preço ou não, ele pode cobrar de você uma oferenda ou não, ele pode trabalhar para você de graça e ser gentil com você ou não. Então os Daimons eles não têm muita obrigação com os seres humanos. Tanto é que a gente conhece vários casos de magos que vão chamar Daimons, às vezes eles não têm muita proximidade com o Daimon X e tem mais com o Daimon Y. No caso do Exu não existe isso. Você carrega, por exemplo, o Exu, vamos colocar aqui o Exu Tiriri como exemplo, aquele Exu que você carrega, ele tem obrigação com você da mesma forma que você tem com ele. Que é diferente de um Daimon, por exemplo. Um Daimon é uma força que você vai lá e conjura. Você teve a atitude de ir lá e chamá-lo. Já o Exu, não. O Exu ele é uma força que você carrega. E muitos eles vão se aderindo à sua corte espiritual, à sua egrégora, ao passar do tempo, por conta da sua evolução, dos seus princípios, dos trabalhos que você desenvolve, às vezes a casa que você está frequentando. Então a diferença básica do trabalho é isso, tá? O Exu ele é tutelar, ele é pessoal, ele é do médium, tá? Ele não é uma coisa que o meu Exu é o seu Exu, e mesmo que eles tenham o mesmo nome, tá? Não é a mesma entidade, o meu vai trabalhar de um jeito, o seu vai trabalhar de outro. E o Daimon não. O
Daimon ele é um ser que está ali e acesso a todos e todos podem tentar um contato com ele, todos podem tentar uma conjuração dele. E ele vai trabalhar de uma forma bem diferente. O Exu ele sempre vai tender um pouco para o que é melhor para você, o melhor para o seu caminho. E o Daimon vai tender em cima do que tem via de manifestação. Então o Daimon viu ali uma janelinha que dá para ele executar o seu intento que você pediu para ele vai pular ali. Se vai dar bom, se é bom para você, se pode dar um problema ou não, se você não amarrou no pedido, ele não está, de certa forma, nem ele vai te entregar o resultado como se fosse um algoritmo. Por isso que é importante a gente amarrar bem o pedido, conversar com o Daimon, comentar com ele que não quer que traga danos às suas coisas de gosto, né? Essas coisas que você tem apego, tá? Agora o Exu não, ele vai trabalhar ali dentro da sua evolução também. Ele vai te ajudar, ele vai te dar um caminho bacana. Se você pede ele um emprego, por exemplo, ele vai te dar um emprego que você consegue se dar bem. Tá? Agora, se você pede um Daimon, eu quero um emprego, o Daimon pode arrumar para você um emprego de caixa do supermercado, entendeu? E aí você fala, pô, mas eu queria um emprego bom. Pô, você não especificou o que você queria. Você me pediu um emprego, eu te arrumei isso aqui, eu fiz o meu trabalho, e se você me prometeu, sei lá, 50 velas, é sua obrigação pagar essas 50 velas. O Exu não, ele vai te promover um emprego ali que você vai estar bem. Pode ser que tenha alguma dificuldade, pode ser, a vida não é fácil, o mundo é uma bosta. Mas Exatamente. ele vai sempre te ajudar a ir para um caminho melhor, um caminho que você consegue embolar bem, um caminho que você consegue desenvolver bem e crescer. E qual que é a sua opinião, Rick? A minha opinião é muito próxima da sua. Na realidade, o que entra, assim, até pelo conhecimento que a gente tem na Quimbanda, essa questão dos Daimons ser espíritos não nascidos é a maior explicação da diferença de trabalho, pô. Que é o que você disse, né? Porque, um exemplo, eu tenho o Zé Plínio que você tem, que é o mesmo, pô. Porque nossos ancestrais, eles são diferentes. Então, a ligação da gente com Exu e com Pombogira na Quimbanda é que o nosso ancestral familiar, um avô, uma avó, bisavô, que faleceu há muito tempo, a gente pega ele e coloca dentro da egrégora. E ele recebe o título daquele Exu. Então ninguém incorpora tranca-rua. Você incorpora o seu ancestral, que está através daquele título que é feito no povo Yorubá. A turma associa orixá só algo muito distante, mas é porque quem não tem conhecimento sobre o culto de orixá na África, pelo menos na Nigéria, existe uma palavra chamada Eborá. Eborá são as pessoas que são ancestrais divinizados. Então, pelos seus feitos em vida, você se tornou Oxum, você se tornou Ogum, mas você não é orixá, você se tornou. Entende? Que é aí da onde vem do candomblé essas questões dos caminhos. Tipo, Oxum, Adjagurá, foi uma pessoa, pô. Assim como Exu Baru, Xangô Baru, Exu não sei o quê, tipo, cada um deles é um caminho. É um caminho que se fala, na realidade, de um ancestral que você tem ligação. Então, ele vem na sua vida para poder seguir e direcionar você. E aí, a Anubis fez uma pergunta aí, que é exatamente o vídeo que eu gravei para postar no YouTube essa semana. As diferenças de trabalhos de amor, sabe? Com Exu e Pombogira e com Daimon. Porque como eu trabalho com Exu e Pombogira há muito tempo, eu comecei a trabalhar com Daimon esse ano, né? E aí, realmente, quando eu fui observar a forma como se desenvolve os trabalhos, é totalmente diferente. Principalmente em relação ao quê? A Pombogira, ela é um espírito feminino. Então, a gente tem que entender que se a gente vai trabalhar com ela, teoricamente, não poderíamos, um exemplo, pelo menos a minha Pombogira não faz. Quando eu vou, um exemplo, pedir a ela para fazer uma magia para um homem que quer amarrar uma mulher, ela analisa se para a mulher vai ser vantagem. Por quê? O Exu e a Pombogira tem uma questão de que eles viveram, pô. Então eles têm experiência de vida, eles sabem o que é o sentimento, sabem o que é a dor, a tristeza, o abandono, o sofrimento. Então, por eles entenderem isso, eles querem que a relação ela seja harmoniosa. Que é justamente o que acontece. Quando a gente vê viabilidade mágica no oráculo para a questão de Daimon, você só vê um direcionamento para onde vai. Com Exu e Pombogira, você tem que fazer uma análise realmente da relação, questão psicológica, não sei o quê, para poder ver onde é que ela vai trabalhar ali. E muitas vezes o que a Pombogira faz, quando vai se criar essa relação, eles criam uma harmonia. Então, um exemplo, teve um rapaz mesmo que eu fiz uma amarração para ele ano passado, e ele estava com a mulher até agora e quis fazer com os Daimons. Aí eu chamei Lilith e fui fazer com ela, né? Bicho, a diferença foi grotesca na forma de comportamento da mulher. Quando foi com a Pombogira,
ela estava muito tranquila, muito leve, doce. Foi um relacionamento mais assim. Quando a gente fez com Lilith, a mulher simplesmente ficou submissa. E aí já não ficou com a mesma harmonia que ele queria antes, entendeu? Não fica algo natural, né? Meio que eu percebo que Diamond, eles têm uma capacidade muito grande de domínio mental sobre as pessoas. Já o Exu e a Pombogira, eles seriam mais uma força de influência, eles seriam mais uma força ali que vai guiando para que a ocasião consiga chegar no intento do cliente nosso ou mesmo nosso. Os Diamonds não, né? Ele é força cega, ele vai bater, ele vai bater, ele vai bater, ele vai bater até conseguir. E se ele não consegue da maneira fácil, aí é onde a gente vê aqueles casos onde o Diamond faz a pessoa se dentar, faz a pessoa se fuder toda, para então a pessoa toda fodida ir lá e aparecer na vida da pessoa que queria amarrá-lo, né? O Diamond ele acaba que ele é uma força que se a gente não controla direito, e eu não acredito que tenha um método seguro de controlar um Diamond, tá? Mas se a gente não tem ali pelo menos um diálogo legal, uma conversa bacana, um bom direcionamento do próprio ritual, ele pode fazer uma amarração e de uma coisa que seria uma coisa muito legal, muito bacana, e as pessoas seriam felizes, para um conflito interno na vida das pessoas. Então o mago ele precisa ser de fato muito sábio quando ele vai fazer basicamente uma amarração com Daimons, né? Daimons eles são forças muito mais, digamos assim, agressivas da natureza, são manifestações muito mais agressivas da natureza do que, por exemplo, um Exu e Pombogira. Sim. É isso a gente vê refletindo. Eu falei nessa questão amorosa porque foi a Nubes que fez a pergunta e realmente é muito foda isso, porque eu vejo às vezes o pessoal querer unir as duas coisas, só que é impossível, porque realmente a logística de trabalho do Exu é muito diferente. Tipo, ele faz uma pessoa próxima lembrar de você, ele cria uma relação. Tipo, um exemplo. Eu fiz um trabalho para um rapaz há um tempo atrás, e aí qual foi a questão que a Pombogira falou? Faça amizade com a irmã dela, que ela vai fazer você se encontrar. Um Daimon não ia fazer isso, pô. A realidade é essa. Ele ia dizer, não, é isso aí mesmo, pronto. Vou dizer que eu vou fazer, eu vou fazer. Ia dar certo também, quem sabe que dá certo do mesmo jeito. Mas a questão é porque acaba que, por eles terem tido vida, eles têm uma preocupação maior em como essa relação vai ser. Como um exemplo, eu já cheguei para perguntar para fazer certos tipos de magia, minha Pombogira, ele é abusivo, ele bateu nela, ele fez não sei o quê, entendeu? Ele tá mentindo, não é o que ele disse não. E aí, quando a gente vai pela Quimbanda, vai justamente por esse contexto. Aí vai se eu quero fazer ou não. Porque também não tem essa proibição. Eu não faço porque eu não vou criar problema com a minha Pombogira, entendeu? Mas normalmente tem gente que diz, não, vai no Quiumba, vai no reino, faz alguma outra coisa por lá e vai ganhar o dinheiro do mesmo jeito, entendeu? Aí vai muito de como você vai lidar com as coisas. É feito você falou em relação ao trabalho para a questão financeira. Eu fui falar com um rapaz que ele já trabalha com magia também, bruxaria tradicional e tal. Aí ele fez, não, porque eu quero fazer um pedido e tal. Não lembro quem foi o Daimon que ele pediu. Que ele pediu para que ganhar dinheiro. Eu disse, bicho, se tu achar R$2 no chão, ele vai entender que tu ganhou dinheiro, pô. Não é assim não, pô. E se ele fizer, por exemplo, um caminhão do banco tombar na frente da casa dele, ele não pode pegar aquela grana, velho. Então, assim, é um negócio muito doido, né, cara? E você tocou num ponto que é muito interessante, né? Essa coisa da população ter uma ideia geral sobre magia, um tanto quanto abstrata e às vezes até por falta de estudo ou falta até de interesse em aprender, eles acham que as coisas são meio que assim, né, cara? É um estalar de dedo. E é por isso que é importante que a gente tenha esse cuidado como magista para trazer algumas coisas que as pessoas pedem, né? Por exemplo, amanhã eu tenho um ritual com Salles, então aí a gente faz aquelas aberturas de caminhos amorosos. Eu sempre falo com os meus clientes, vamos colocar aqui algumas tags, alguns filtros, por quê? Se eu falar o seguinte, eu só vou abrir o seu caminho amoroso, não estou falando que um cara trabalhador ou uma mulher bacana de valores e princípios. Vai chover de tudo quanto é coisa, gente boa, gente ruim, problemas muito mais sérios, coisas extremamente caóticas. E a hora que você for chamar o Daimon, às vezes, para fazer um ajustamento do pedido, ele vai falar contigo, cara, eu fiz o que você pediu.
foda-se o teu. Eu falei isso justamente eu falo isso com alguns clientes, sabe? É porque tem certas coisas que se a gente fala com o magista, a pessoa entende errado. Mas olha, um bom magista, na realidade, se a gente for esperto, a gente tem uma relação melhor com os daimons, a gente tem um conhecimento daquilo ali. A gente que vai intervir ali naquela evocação para a pessoa. Então, às vezes eu modifico o pedido e dá certo do mesmo jeito que a pessoa queria. Mas é porque o jeito que ela estava fazendo o pedido não era tão formal, digamos assim, para a forma para que não tivesse erros, entende? Tipo, às vezes a pessoa pede uma abertura de caminho, um exemplo, uma ascensão profissional. Aí eu digo, tu trabalha? A pessoa não. Como é que vai ascender profissionalmente se tu não trabalha? Se tu não tem nenhum tipo de... Pô, pede uma abertura de caminho, fertilidade no caminho, oportunidade, peça para alguém lhe indicar para alguma coisa, porque realmente se você ficar fazendo pedido muito vazio, não vai ter como ele trabalhar. A manifestação deles é diferente, entende? Então, justamente com o Exu e Pombogira facilita, justamente porque a pessoa faz o pedido, mas meu Exu, um exemplo, vai falar com o Exu da pessoa. E aí ele consegue ter uma lógica de por onde trabalhar. Tanto que às vezes você mesmo sabe, né? Já joguei para você, eu digo, tá acontecendo isso, não sei o que, porque eles falam, pô. Aí no que eles falam, a gente sabe por onde seguir. Porque nem sempre a percepção da pessoa, ela é a realidade no espiritual. Muitas vezes, muita gente vive em ilusão. Então a pessoa acha que ela vai, porque ela tem certeza que vai ser milionária abrindo uma barraca de cachorro quente. Isso já foi uma pergunta que um rapaz me fez. Quero construir meu império. Vou abrir uma barraca de cachorro quente, não sei o que e tal, vou ficar rico. Eu disse, bicho, tu nem abriu ainda, pô. Tu nem tem o material, pô. Tu nem trabalha, pô. Tu tem 18 anos, bicho. Tu acha que é assim, que a vida é assim. E aí ele não gostou muito quando eu falei, só que a gente é amigo também. Ele fez, não, entendi e tal. Porque realmente fica, de certa forma, se for no ritual coletivo, a pessoa faz o pedido, a gente vai fazer o pedido ali. Mas se é algo individual, eu prefiro ter um diálogo com a pessoa, oracular antes, saber o que fazer, para eu ter como pedir com fundamento, entendeu? Para não ser um pedido raso, que não vai dar resultado nenhum. Pô. Tá entendendo? E isso Cara, e isso que você acontece com falou muita frequência. Acontece com muita é muito frequência. doido. É muito doido isso que você acabou de falar, cara, porque quando a gente fala com um cliente de vídeo de manifestação, muitas vezes o cara fica puto com a gente, acha que a gente não quer fazer o trabalho ou a gente não tem poder para fazer. Eu sempre falo, tipo, sendo cliente meu e seu ou não, tá? Sendo cliente de qualquer magista, sempre duvide do cara que você apresenta para ele uma coisa mirabolante, ele fala que vai conseguir, porque não é assim que funciona, tá? Magia é ciência. Assim como vários cientistas na história fizeram tentativa e erro para poder fazer uma coisa funcionar, Nikola Tesla, Albert Einstein, os caras eles tentaram várias coisas e adquiriram experiências, souberam como operar as coisas que eles queriam fazer, assim também é conosco. Então, eu tenho a minha experiência de vida, você tem a sua experiência de vida, a gente tem a nossa experiência de caminhada e a gente troca muitas experiências por conta da nossa amizade. E isso nos dá uma certa autoridade, abre aspas, para poder avisar uma cliente ou um cliente que, olha, vamos partir para outro tipo de estratégia, vamos ir para outro lugar, desse jeito vai dar certo, do jeito que você quer não vai dar certo, não vai ter tanta força, não vai ter tanta energia, a gente vai estar jogando dinheiro fora. E um mago sério, ele entende que cada trabalho dele faz parte da sua grande obra. Então, cada resultado que ele entrega faz parte da sua história. E o mago, de verdade, ele quer deixar legado. Não é só de ganhar dinheiro, não é só ficar rico com macumba ou coisa do gênero. Ele quer deixar legado. Ele quer ensinar os mais novos, ele quer orientar as pessoas que estão chegando agora. Porque assim como os magos de outrora, Elipas Levi, Cornelius Agripa, Johann Trithemius, Jundi, que deixaram legados, né? A gente também tem que deixar o nosso. Porque senão a gente só foi mais um. Exatamente. Ô, Rickson, quer puxar essa pergunta aí do Gabriel de Oxalufã, nosso, abre aspas, irmão? Deixa eu ver. Pronto. Ele perguntou a diferença entre Exu e Pombogira, né? Da Jurema para Quimbanda, né? Deixa eu explicar. Jurema é um culto nordestino, né? Ancestral, que só se cultua mestre e mestra, caboclo, cabocla e só. Quando teve a
influência do pessoal do Sul vindo para cá com a Quimbanda, foi que se começou a incorporar o culto de Exu e Pombogira. Tanto que os antigos da Jurema falam que é errado cultuar Exu e Pombogira na Jurema, porque aí você está incorporando algo que não é daquele culto, entendeu? Assim como na Umbanda, de certa forma, o Exu e a Pombogira ele é convidado a participar. Ele não é literalmente dentro do trabalho. Ele é convidado, depois ele é liberado. Por isso que tem a cantiga de entrada e de saída. Na Quimbanda, pra gente não é assim. A gente chama e o Exu fica. Né? Exatamente. E aí na Jurema... Baixar o Exu. Isso, e aí na Jurema, justamente a diferença maior é porque acaba que o Exu e a Pombogira, muitas vezes, as casas de Jurema não é só de Jurema. É muito influenciada pelo candomblé, por orixá. Então você vê um pouco a mudança da fala das entidades sobre muitas questões pessoais e tudo mais de trabalho, por influência justamente da questão da egrégora cristã também, que tem uma mistura muito grande, né? Porque Jurema não é uma só, assim como Quimbanda não é uma só. Tem Jurema preta, Jurema de cabeça, Jurema sagrada, que é misturado com Umbanda, que cultua povo cigano, mistura tudo de uma vez. E aí, justamente nessa questão, a diferença maior é porque Exu e Pombogira é de Quimbanda. Quem começou com o texto Exu e Pombogira foi a Quimbanda. E aí, justamente, acaba que na Quimbanda eles se encontram e conseguem se mostrar da forma como eles são. Até a forma da linguagem deles. A visão é um pouco diferente. Um exemplo, uma visão muito diferente que tem da Jurema para Quimbanda é um exemplo. Você viu o Exu vindo, puxa Pai Nosso para rezar, entende? Isso na Quimbanda nunca aconteceria. Eu fui da Jurema a vida inteira. O Exu vinha ali e acenda uma vela para o anjo da guarda, faça não sei o que, tipo. Isso aí dentro da Quimbanda nunca existiria, entendeu? Mas é justamente a influência disso. É a influência da egrégora cristã, é a influência da Umbanda em si, entende? Tanto que tem muita gente que tem casa de Jurema, que a maioria dos assentamentos das coisas é igual de Umbanda, não corta sangue, não faz um monte de fundamento que se faz. E aí a diferença do que acaba dando muito grande é porque Exu de Quimbanda é um Exu e a Pombogira um pouco mais... Ele está dentro da energia dele, então ele é fundamentado por ele mesmo, não a partir de outras entidades. Tanto que, por exemplo, na Jurema, o Exu e a Pombogira não pode fazer nada sem a liberação do mestre e da mestra. Porque quem manda na casa é o mestre e a mestra, entende? E aí na Quimbanda não, né? Exu e Pombogira está livre e ele faz as escolhas dele. Ele fala o que pode falar, então já vi muita coisa de doutrinar o Exu na Jurema e tal, para ele não ficar falando certo tipo de coisa, para ele não cantar alguns tipos de ponto, que seria algo negativo, entende? E aí até na Umbanda a gente tem esse costume de doutrinar também o Exu. É. Na Quimbanda ele não faz isso, entendeu? Não faz isso de jeito nenhum. Tanto que, um exemplo, você vê muito essa correlação aí. Não, eu não acho que a influência do cristianismo na Umbanda atrapalha os trabalhos, não, até porque tem um sentido para que isso aconteça. Tem que entender que, na época que a Umbanda se formou, a gente tem que entender que era um processo de perseguição. Então, muita gente teve que se colocar dentro da egrégora cristã porque era questão de sobrevivência. Era proibido o culto de matriz africana. Os negros não podiam cultuar os seus ancestrais. Então, aí é que vem aquela história do Santinho do Pau Oco, que aí o cara foi, como foi catequizado, o africano, e ele aprendeu ali que São Jorge tem alguns arquétipos próximos de Ogum. E através daquilo ali foi que ele criou essa relação. Mas Ogum e São Jorge são totalmente opostos, entendeu? Mas eles têm alguns arquétipos que são ligados, entende? Assim como Oxalá e não sei quem, Xangô, não sei quem, entendeu? Quando você fala sobre mais sobre isso. Quando a gente puxando um pouco para Umbanda a respeito desse assunto, a gente tem muita mania de querer olhar o passado com a ótica atual, né, com os olhos de hoje. E no final das contas a gente tem que entender o que acontecia naquele momento, tá? A egrégora da Umbanda, ela é uma egrégora um pouco misturada com várias coisas. Então, por exemplo, quando você pega o próprio culto do Saraceni, você tem Umbanda misturada com magia oriental. Você tem bastante magia oriental no culto do Saraceni, até algumas coisas estranhas, mesmo eu tendo sido participante, eu tenho que admitir que a realidade é bem diferente do que sai nos livros do Saraceni. Então, por exemplo, aquela história
de você chamar o seu guia, o seu mentor espiritual, por um nome de um mestre ascendido ocidental, oriental e não sei o quê, é uma coisa que vem muito do kardecismo, né? Aquela coisa de você ter uma pompa relacionada ao seu nome, relacionada ao guia que você tem, que ele era um cara importante pra cacete. E, no entanto, ele poderia ser o João que mora ali na esquina, então uma puta sabedoria sobre ervas, e não muda bosta nenhuma no final das contas, né? O que importa é o conhecimento da entidade e não o nome mais bonito que ela carregava. Quando a gente fala, por exemplo, da influência cristã na Umbanda, existem terreiros que fazem uma mistura muito boa, tá? Que eu considero uma mistura mais perfeita, uma mistura mais bem feita, tá? No caso, você vê ali o Preto Velho que às vezes benze com terço, sim, e não tem problema com relação a isso, tá? Até porque quando a gente pega o passado, a gente vai naquelas benzedeiras de bairro que o pessoal levava a criança para benzer de pinhela caída, a mulher rezava Pai Nosso e dava super certo. E qual que é o problema dessa mulher agora estar fazendo parte ali de uma egrégora de Preto Velho e está fazendo aquele trabalho que ela fazia, às vezes, no bairro, esfregando uma erva numa pessoa e curando um cobreiro, entendeu? Curando uma bicheira na pessoa. Eu, particularmente, já presenciei casos que, assim, você olha e pensa, porra, essa merda é um milagre, velho. Caso, assim, que não tem como explicar e a mulher está ali rezando um Pai Nosso. Galera, tem um detalhe que é muito importante. Pai Nosso, ou um mantra, ou eu cantar uma canção odinista, ou o Rick cantar um ponto, isso são mantras, são emanações da voz. O que está importando, na verdade, é a energia que você está empregando ali. Isso é magia vocal, isso é magia também. Então, se a pessoa tem muita fé, não importa se é em Jeová, Oxalá, em Exu, em, sei lá, em Odin, vai dar resultado. A egrégora daquela pessoa está alinhada à fé dela. Então vai dar resultado. Existe muita patifaria sim. Hoje em dia o Brasil está uma grande merda de patifaria por aí. A gente pega no Instagram, eu e você compartilhamos todos os dias as publicações que são assim, terrível. Mas de modo geral, existem terreiros que conseguem chegar ali num equilíbrio muito legal. Assim como tem terreiros, por exemplo, de Umbanda, que trabalham com Exu bem pra cacete. Você vê o Exu Vini trabalhando e fazendo, acontecendo, enquanto tem outras ali que estão fazendo uma mistura tão estranha que o Exu parece um preto velho, o Exu parece um elemento meio que circense, tá ligado? Parece uma coisa meio de circo mesmo. Pessoas ali totalmente fantasiadas. Galera, sinceramente, eu e o Rick aí é cara que trabalha de bermuda da Lupo, tá? Vai receber Preto Velho Exu com bermuda da Lupo, sem muita pompa, e dá resultado. O resto é só teatro, o resto é só coisa pra gente, é coisa pra assistir, é o show. A roupa de Umbanda e de Quimbanda sempre foi preto ou branco, sem muita patifaria, 1, 2, 3 guias no pescoço ali, sem muito bafafá. O resto é brincadeira de Natal. O resto está saindo fora do que de fato é. Até porque, vamos pegar a origem, a África era um país pobre, velho. Quando os caras começaram o culto lá atrás, seja Umbanda, Quimbanda, Candomblé, o que for, a galera não tinha dinheiro para fazer guia de cristal, não. A galera não tinha dinheiro para ficar igual a árvore de Natal, cheio de enfeite, não. A tradição sempre foi a simplicidade. Até porque tem necessidade alguma, né? É só realmente É o espírito que está trabalhando, cara. É uma aderência só. A maioria dos Exu vem e tira, pô. Porque para eles não tem serventia, pô. Assim como pra gente tem alguns motivos, né? Feito um exemplo. Você vê o pessoal com essa questão de guia de 7 voltas, né? Que é o Brajá. Tem muita gente que usa isso o tempo todo como se fosse um colar, pô. Porque a pessoa tem que isso aí já vai entrar numa questão psicológica. Eu falo muito com o pessoal aqui no terreiro, sabe? Porque como eu passei por alguns terreiros de candomblé, então eu tive alguns contatos com alguns sacerdotes que tinham esse jeito, né? Que geralmente é o quê? Às vezes é um cara que na vida pessoal dele ele não é nada, pô. Ele não construiu nada, não fez nada. Só que aí na religião ele se esforçou demais e aí se tornou, um exemplo, um babalorixá. Aí é o único lugar que ele pode, digamos assim, humilhar as pessoas. Que alguém chega lá para pedir bênção, bate cabeça no pé dele. Então ele se sente o próprio Deus na Terra, pô. Tanto que você vê muita gente no culto de orixá, às vezes, muitos sacerdotes, ele se coloca às vezes acima até que o orixá, pô. Ele não fala que foi o orixá que fez, fui eu que fiz, entende? E nessas linguagens assim,
assim, a gente vai vendo que às vezes o cara, feito tem um que eu conheço mesmo, que ele era garçom e tal, passava muita humilhação, reclamava muito. Só que quando era no terreiro, ele gritava com os filhos de santo o tempo todinho, pô. Entende? Você me Por contou quê? essa história aí, cara. Tá entendendo? É justamente uma questão de reprodução, pô. O único lugar que ele podia fazer isso e todo mundo tinha que ficar calado era lá. Mas na vida pessoal ele não é nada, pô. Ele não construiu nada, não estudou, não fez nada. E não é desmerecendo ele, mas ele não pode querer desmerecer os outros utilizando da fé ali, entendeu? Tem muita gente que se coloca nessa capa aí de sacerdócio. É o que é a gente que vem de uma criação mais de macumba na vida, mais próxima assim. A gente vê os sacerdotes antigos, eles não precisavam disso, pô. Entende? A gente chega lá, o cara tá sem camisa, de bermuda, bora. Pega o buzo ali, pô, esse aqui, Exatamente. ó. Entende? Por isso que a gente às Sem vezes fica camisa, olhando assim, de bermuda, tomando um derby. esses caras que botam muito adereço, muita coisa assim, vai fazer uma magia, um monte de rosa, um monte de não sei o que, pipoca em todo canto, pinta a parede, bota um quadro, faz não sei o que, um monte de coisa. E aí realmente você olha assim, o cara, ele faz com que a pessoa, porque isso também vem muito dos clientes, né? A pessoa ela quer pagar R$ 100 e quer ver isso aqui lotado de oferenda, de magia, de tudo, entende? Parece que não tem noção do gasto do que é das coisas. E é justamente a pessoa quer ver todo esse estardalhaço, esses adereços, esse fogo, o negócio e tal, porque ele acha que isso é o que faz funcionar. E às vezes você pega ali um empadezinho, faz um negócio ali, bota um caldeirão, bota um fogo, acende uma vela, pronto, tá resolvido. Porque justamente é feito o Crowley fala, né? O sucesso é a tua prova, né? Então não é a quantidade de coisas que você vai colocar ali. Feito um exemplo. Na quimbanda, normalmente, toda oferenda que a gente coloca, a gente joga. Então, você quer o quê? Quer isso, isso, isso e isso. Às vezes o Exu só quer um empadê e tu queria dar um banquete, pô. E aí, às vezes o Exu quer um banquete e tu deu só um empadê. Então, a gente tem que ter esse diálogo e perguntar a ele o que ele quer. Que aí, justamente, o que muita gente faz é o quê? O cara, ele não tem domínio do oráculo, às vezes não tem domínio do tipo de trabalho que dá para se fazer para resolver, e aí ele faz tudo que está ao alcance dele. Ele faz oferenda para tudo quanto é tipo de coisa, de tudo quanto é jeito, mistura tudo de uma coisa só, faz 10 magias, aí alguma coisa vai dar certo, entende? Mas aí justamente Porque às vezes quem o cara sabe se acha fazer vai lá e pô. Mas igual Mas é você tá justamente isso. falando, bicho, é, é falta de duas coisas, né, cara? Doutrina e experiência. Quando a gente fala a respeito de doutrinar Exu, tá, na Umbanda, existe uma questão que é: o que é a doutrinação do Exu na Umbanda? A gente sabe que às vezes algumas pessoas, elas têm um senso de caráter desviado, tá? E você tem filho de santo, a gente trabalha com pessoas, a gente desenvolve pessoas. Se a gente não fala sobre, pelo menos no meu caso, a doutrina Exu, eu já tive caso de médico meu que basicamente o cara falava assim: porra, velho, eu vou ali agora, o cara tá na rua, tá bêbado, eu vou ali agora, eu vou fumar um baseado porque meu Exu tá pedindo para fumar uma maconha. Então acaba que você tem que chegar nos médiums e falar assim: pô, vão doutrinar o seu Exu. Você tem que ensinar o cara caráter. Ao contrário, É foda. entendeu? Você tem que ensinar o cara caráter ao contrário, porque senão o cara vai fazer merda. E às vezes a gente, eu e você, passamos por situações na nossa vida que a gente teve que desenvolver o caráter na porrada, mas a galera não, velho. Tem muita gente hoje crua. Igual o Gabriel de Oxalá acabou de passar aí, ó. O sacerdote dele não tinha nada, mas ameaçava despachar o orixá de quem saísse da casa. Cara, velho, não existe essa porra, velho. O orixá é teu. Ele é teu, que velho. parece Você ser nasceu normal, sob a emanação dele. Acabou, velho. Não existe ser humano vivo nessa terra que tem poder para tirar o orixá de ninguém, cara. É igual aquela história: eu vou prender o teu Exu aqui se você sair da casa. Então prende, bota uma grade, prende o espírito numa jaula. Entendeu? Tá achando que é o quê? É livro de São Cipriano, que você pega uma garrafinha dessa aqui e prende o Exu dentro aqui, cara. Sério, isso não existe. Isso é lorota de cara retardado. Cara retardado mesmo, né, cara? Que aprendeu nas coxas ou que tá tentando dar golpe. Igual, infelizmente, a gente pega direto aí, eu pego cliente, você pega cliente, às vezes mulher que precisa fazer um trabalho, está desesperada, o Pai de Santo tenta abusar dela, né? O Pai de Santo tenta ali tirar vantagem disso e abusa da mulher para tirar vantagem de uma situação de vulnerabilidade.
Uma coisa que eu falo, as pessoas que te procuram e me procuram, geralmente estão fodidas. Você não tem honra nenhuma em chutar cachorro morto, em bater em cerca podre. Se a pessoa está procurando a gente, que é mago, que é magista, é porque a gente é a última opção dela. Ela não tem mais o que fazer dentro do mundo natural das coisas. Isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Muito grande, um dever, uma honra muito grande, que a gente tem que ter um respeito muito grande. Porque se a gente é o último patamar da pessoa, às vezes, para chegar na loucura, sério, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A vida da pessoa, muitas vezes, depende da gente. Às vezes, a gente está indo no limiar entre a pessoa ter esperança de dar certo e meter uma bala na cabeça, enfiar na frente de uma carreta, se você dá. Isso é foda. Eu converso isso muito com o pessoal aqui. Você vê o quanto pra gente que estuda, né? A gente se sente muito responsável pelo resultado do trabalho, né? A gente não entra para fazer uma magia, porque isso vai muito do magista também, né? Tem muita gente que quer ganhar o dinheiro. Então a pessoa diz: você consegue trazer meu marido? O cara joga, não vê viabilidade nenhuma. Vai, eu vou fazer. Aí come o dinheiro e faz. A gente nunca faria isso. Tanto que acaba que a gente perde muito cliente por isso, por causa do caráter mesmo. E dizer assim, ó, não vou fazer, não vai dar certo, não é por aí. Essa pessoa não é boa para você, isso, aquilo, outro. E acaba que muita gente, às vezes, escolhe o pessoal que é da marmota mesmo. Porque é o pessoal que vai dizer o que ele quer ouvir. O magista de verdade, a gente tem a obrigação com a verdade e com a espiritualidade. Então, justamente, a gente tem essa responsabilidade de não fazer o que não está ao nosso alcance ou o que eles disseram para não fazer. Porque com Exu e Pombogira, não é eles que são nossos servos, a gente é servo deles. Tanto para a entidade quanto para o orixá, qualquer coisa. A gente cultua eles para ter uma melhora de vida. Mas isso não é mega cena, não. Um cara hoje mesmo de manhã falou comigo, pedindo para entrar no terreiro, perguntando se ficava rico mesmo. Aí eu disse, bicho, quem foi que disse a tu? Ele, não, porque na Quimbanda, eu vejo a galera vendendo na internet que entrou na Quimbanda ficar rico. Eu disse, bicho, não é assim não. Tem que trabalhar, Você tá rico? estudar, se esforçar. Entende? Você tá É rico, porque a cara? galera vende, Eu não tô rico, imagina, não. Nós não estamos ricos, não. a galera vende justamente um imaginário muito fantasioso, pô. É porque, na realidade, esse tipo de imagem vende, pô. Isso vende. Aí eu vejo, às vezes, uns filhos aqui da casa, pô, super inteligente, estuda, se esforça, sabe tudo do baralho, das coisas e não joga. Porque tem medo de errar na vida dos outros. Mas por quê? Estuda, pô. Quem estuda tem medo mesmo, pô. É feito, eu vejo esses caras que abrem ritual de Goethe na Tora. Eu digo, meu irmão, esse cara não estudou não, velho. Não faz um banimento, não faz nada, pô. O cara não aprendeu nada, o cara não sabe nem pra onde vai ali. É só o tesão de dizer que tá fazendo. Entende? E aí É o você tesão de vê... dizer que tá fazendo e o quiumba que tá na frente ali, né, velho? O quiumbão cabuloso exatamente. se passando pelos... Cara, é um negócio Pronto, é muito isso que doido, Gabriel porque as falou. pessoas... Gabriel falou um velho, negócio que é isso pessoa mesmo. doida. Prossiga, Ele disse, então, qual que é o plano? ele falou assim, que tem cliente que quer pagar para ver. Tipo, você diz que não vai funcionar e o cara pede para fazer assim mesmo. Isso acontece, entendeu? Eu faço isso se for na Goetia. Se o cara disser, não, mas eu quero. Aí eu, beleza. Mas se for na Kimbanda, eu não vou passar por cima do Exu não, meu velho. Se ele disse Questão que de não honra, é, que não vai né, velho? funcionar, eu não vou fazer. Porque depois a cobrança é para mim, pô. Entende? E aí justamente é aí As que a gente pessoas tem que elas têm entender um problema com esse isso. limite, né? Eu queria até puxar um outro assunto agora que a gente estava conversando essa semana. Até por isso Bora? que é o tema da live, que a gente passa às vezes horas e horas conversando sobre isso. Justamente sobre esse processo de formação, de iniciação que se tem nos cultos de matriz africana e que na parte de ocultismo realmente a maioria é uma auto-iniciação, né? Existem as ordens e tal, mas a gente sabe que 90% não está lá, né? Aí eu queria saber sua opinião sobre a diferença dos dois em questão de formação, entende? Cara, é o seguinte. Eu acho que a gente que passou por uma matriz africana, a gente acaba tendo uma questão de hierarquia e o que eu chamo de saber a própria insignificância muito grande, tá? A gente acaba vendo que, assim, a gente tem que ir aos poucos, tá? Então, a gente acaba percebendo ali através do Pai Santo, que às vezes é bacana, que contribui na nossa vida, às vezes a própria orientação dos nossos Exus, das nossas pombagiras. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, na grande maioria das vezes, né? A gente não tem controle total do destino e nem do mundo ao nosso redor. Eu percebo que muita gente que está entrando na alta magia hoje, principalmente por conta dessa grande acessibilidade com o curso, o cara compra o curso,
ele já fala, eu sou mago e o caramba. O cara não entendeu o que de fato é o significado da palavra ser mago. Né? Ele não entendeu que magia não é quebrar o universo, é dobrar o universo sem quebrá-lo, é o contrário. Então, o processo de iniciação, né, que falta muitas vezes na alta magia, que a pessoa vai lá, compra um curso de Goécia e sai goetando por aí, acaba criando uma certa anomalia, que é o cara se achar o Deus que pode fazer o que bem entende. E não é muito assim que acontece. Tá, dentro do círculo, eu sou o Deus da minha realidade, eu sou o Deus da minha prática. Eu faço a oração do não nascido, que basicamente fala, eu sou ele, eu sou o fogo, eu sou relâmpago e trovão, eu sou ele, cuja boca está em labaredas. Mas isso significa que você é o Deus do seu microcosmo, do seu macrocosmo, da sua realidade. Você vai usar aquela realidade sua para alterar a realidade dos seus clientes. Essa noção não é uma noção que o não iniciado tem, na grande maioria das vezes. Ele tem um limite, ele não consegue mudar o mundo, ele não consegue fazer aquilo que ele bem entende. A gente que vem de Umbanda, que passou por processo de iniciação, passou por hierarquia, teve que bater cabeça, teve que ser humilde, foi forçado a ser humilde, a gente sabe disso. Então, muitas vezes, por exemplo, eu vejo uma galera que não passou por um processo semelhante ao nosso, que vai para magia angelical. Aí começa lá, vai influente, pá, pô, magia angelical é forte pra caramba, é a magia mais forte que existe, não sei o quê. Uma grande mentira, tá? Não existe magia mais forte, existe a magia que você tem melhor prática, melhor desenvoltura, que vai te trazer melhores resultados. Mas o cara vai lá e bota na ideia que eu vou fazer enoquiano, vou comprar um curso aqui, vou operar enoquiano, vou chamar os anjos enoquianos supremos da misericórdia divina e da prosperidade de Adonai. O cara nem sabe que porra é essa, para começo de conversa. E depois, ele vai lá, chama o anjo não quer fazer o que ele executou, não quer fazer o que ele pediu, ele quer bater boca com o anjo. Véio. Quem o cara acha que é na fila do pão para achar que ele tem algum tipo de autoridade para bater boca com o anjo? Primeiro, ele sabe que do sistema enoquiano, tá lá, anjos do sistema enoquiano. Ele sabe, por acaso, o que são esses anjos, se eles são de fato anjos. Ele sabe qual é a origem desses seres, aonde eles operam, aonde eles residem, o que eles fazem de verdade. Ou então vamos para o angelical de Tritêmios. Ele sabe qual que é de fato a natureza de um Camael, de um Mihael, de um Cassiel, entende? Arcanjos que muitos magos julgam complexos de lidar. Então o cara compra um curso, o cara paga R$100 no curso, ele faz um curso ali de, sei lá, 20 horas, bate no peito e fala, eu sou mago. O cara nunca passou por vivência, experiência. O processo de iniciação, na verdade, ele é para nos preparar para ter vivência e experiência. Quando você não passa por um processo de iniciação ou não tem humildade para entender que você está galgando um caminho sozinho e por vezes você vai ter que parar, frear, analisar tudo ao seu redor para ir um passo à frente, você vai fazer merda, velho. O processo de iniciação, eu acho que ele é muito importante e a auto-iniciação é mais difícil, mas a auto-iniciação ela tem que ter sempre uma sabedoria que é a seguinte: todos nós somos, no final das contas, insignificantes. Nenhum de nós é um escolhido de porra nenhuma. Nós somos os deuses do nosso microcosmo, da nossa realidade, tá? E ponto, acabou, porque é aquele conceito de liberdade. A minha liberdade acaba onde começa a sua. Então, o meu poder acaba onde começa o teu. Entende? Então, as pessoas que se iniciam nas coxas, como hoje em dia, tem trader por aí que fala, compra o curso de trader, eu sou trader, eu sei tudo do mercado financeiro. Eu comprei um curso de marketing digital, agora eu faço marketing digital, sou foda do marketing. Tem essa galerinha na macumba, na magia também. E a alta magia pior ainda, porque na macumba, né, Rick, a gente sabe, o nosso Exu freia a gente. Você vai fazer cagado, o Exu vai lá e bota a gente numa cama, adoece a gente às vezes, que é pra frear, que é pra trancar a gente e fala, velho, eu vou te frear para você não fazer uma cagada muito grande na sua vida. Na alta magia não tem freio não, cara. Se você descer o carro sem freio no corpo, você vai bater, você vai capotar, vai dar posta. E aí o cara quer, sei lá, cara, passar a perna num demônio de, sei lá, 8.000 anos de idade, tá ligado, velho? O cara quer passar a perna no anjo, no arcanjo. Seres espirituais sabem as nossas intenções e leem os nossos pensamentos. Não é
entra achando que você vai tirar vantagem. Você não vai tirar vantagem porra nenhuma, você vai ser enganado e vai ser feliz. Eu justamente vejo, a minha visão é